Hoje o projeto Memória do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região recebe a doutora Sandra Flugel Assad, juíza titular da 12ª Vara do Fórum Trabalhista de Curitiba. Doutora Sandra, em nome do presidente, doutor Célio Rossi Valgraf, agradeço a sua disposição em nos dar esse depoimento e a palavra é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, agradeço ao tribunal e agradeço ao amigo Hernani de tantos anos. Perfeitamente. Doutora Sandra, a senhora é curitibana? Não, eu sou do interior do estado do Paraná. Eu vim para Curitiba com 16 anos para fazer o 3º ano do ensino médio, porque eu queria estudar na Universidade Federal. Da onde que a senhora é? A minha família é toda de Castro, mas eu, por um acaso do destino, nasci em Telêmaco Borba. Ah, perfeito. Por que razão? Porque meu pai foi trabalhar em Telêmaco e eu acabei nascendo, morei lá 40 dias e nunca mais voltei. Interessante. Eu me considero de Castro, porque eu morei lá, passei a infância, e a família de lá também. Então... A família é muito conhecida na cidade, né? É bastante conhecida. E aqui a senhora fez o 3º ano? Fiz o 3º ano de ensino médio, daí fui aprovado no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Sua escolha pelo direito veio da onde? Olha, Hernani, eu nem saberia dizer, porque na minha família as pessoas que tinham feito curso superior antes de mim estudaram economia e engenharia. Eu inicialmente imaginava que eu ia ser uma engenheira. Mas eu sempre gostei muito de ler, de escrever, de história. E um dia, conversando com uma professora, ela disse: eu acho que talvez você gostasse de fazer direito. Eu comecei a me interessar e realmente eu gostei. Gostou. O curso de direito, ele de certa forma decepciona algumas pessoas, porque no início ele é bastante denso, não é? E há muita gente que não consegue seguir aquela forma. Eu posso lhe dizer que a minha experiência é completamente diversa. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi a faculdade de Direito. Aprendi basicamente tudo para a vida a partir da faculdade de Direito da Universidade Federal. E acho que é fundamental que a gente tenha essa visão humanista do mundo, e essa visão humanista vem do nosso ensino do direito, né? Parece isso também. E a senhora chegou a advogar, não? Não, eu nunca tive vontade de advogar, embora eu tenha recebido até um convite de um professor muito querido para capitanear um escritório fora de Curitiba, o que me parecia uma loucura devido à minha idade. Desde o 3º ano aproximadamente, eu comecei a pensar em ser magistrada. E preparou-se para isso? Na verdade foi assim, em fevereiro eu me formei e estavam abertos... De que ano? Que indiscrição isso. 92. Em fevereiro de 92 eu me formei e nessa época eu era assessora do Dr. Alcides Munhoz da Cunha, que era o procurador da República-chefe no estado do Paraná, que foi meu professor, me convidou para ser estagiária dele e isso mudou a minha vida. Quando eu me formei, o Tribunal Regional do Trabalho, para onde eu queria ir, né, exigia 2 anos de prática jurídica. Então eu pensei, não, vou para algum lugar, né, eu precisava trabalhar, não tinha, era uma situação de necessidade mesmo. E aí tinham 2 concursos abertos, da Procuradoria do Estado e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu me inscrevi, prestei os concursos e no mês de julho daquele mesmo ano eu já tinha tomado posse como procuradora do Estado. Eu e outros 2 colegas da mesma turma da Universidade Federal, eu, Gustavo e Maurício. Foi aí que a senhora conheceu o Dr. Raul?
Eu conheci o Raul, meu atual marido, né? Espero que seja marido para sempre, mas já foi um sucesso, 29 anos já é um sucesso. Eu conheci o Raul na faculdade, eu estava no primeiro e ele estava no 5º ano. E logo depois ele começou a fazer o mestrado e ele continuava circulando por ali, tínhamos alguns amigos em comum, mas eu confesso que não gostava muito dele. Na Procuradoria... Achava ele antipático? Achava ele antipático. Um pouco duro. Assim. Na verdade, eu fui descobrir muito depois que ele é muito tímido. Isso. Né? Ele é uma pessoa tímida. E então não nos relacionamos muito. Anos depois, quando eu fui para o interior, fiquei 1 ano e 50 dias pela Procuradoria do Estado em Pato Branco, Cascavel e Guarapuava. Quando eu tive a chance de retornar pela Procuradoria para Curitiba, eu optei pela Procuradoria Trabalhista. Porque eu já era apaixonada pelo trabalho, pelo direito do trabalho e pretendia fazer concurso para magistratura. Então, e quem que eu encontro lá? O Raul. Então foi um reencontro, né? Foi um reencontro. Mas o namoro só veio quando eu já estava praticamente aprovada no concurso do TRT-9. E ele não. E ele resolveu fazer a carreira como... Não, ele ama a advocacia, nunca pensou em fazer concurso para magistratura, Ministério Público, ao contrário de mim, que... Sempre quis. E eu não fiz concurso para nenhuma outra magistratura, nem federal, nem estadual e nem fora do nosso estado. Eu queria ser juíza do TRT-9. Assim como eu queria estudar na Universidade Federal, eu queria ser juíza do TRT-9. E deu tudo certo, para minha sorte. Bem sucedido, né? Muito bom. E aí, como magistrada, a senhora foi inicialmente como juíza substituta. Esteve em que comarcas? Então, eu tomei posse no TRT-9 dia 10 de março de 1995. Eu trabalhei em diversas cidades do interior, eu trabalhei em Laranjeiras do Sul, Guarapuava, o primeiro local foi Guarapuava. Você pela segunda vez Guarapuava? Voltei para Guarapuava. Trabalhei em Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Marechal Cândido Rondon, Assis Chateaubriand, Jaguariaíva. Por diversas vezes substituí a doutora Sueli, que era titular da Vara de Castro. Naquela época, os titulares escolhiam os magistrados que iam substituí-los nas férias. E a doutora Sueli, de uma maneira muito gentil, sempre possibilitava que eu fosse lá e pudesse passar um mês perto da minha avó, que era uma bênção. Perfeito. Até que a senhora promovida a juíza titular. Então, eu passei algum tempo como juíza substituta, auxiliar da doutora Rosemarie Pimpão, doutor Célio Valdraff durante 1 ano e durante quase 3 anos da doutora Marlene. E daí foi promovida. E aí veio para Curitiba, ficou em Curitiba definitivamente. Na verdade, tem uma história interessante. Embora minha promoção tenha demorado um pouco, 7 anos, e naquela época isso significava muito, hoje não, mas um pouco mais de 7 anos. Eu estava numa posição certa na hora que abriram um leque de opções de vagas, porque era uma época que os juízes classistas estavam terminando os mandatos e foram extintos, né? Então abriram vagas no TRT, isso fez uma movimentação da carreira em primeiro grau e um número de vagas para titular, né, no estado todo. Então, quando eu fui promovida para Cascavel, 2 horas depois, 2 horas, eu fui removida para Ponta Grossa, quer dizer, eu andei 400 quilômetros em 2 horas, porque tinha uma remoção aberta, tomei posse às 5 da tarde, às 7 da noite eu estava removida para Ponta Grossa. Aí eu estava terminando uma licença maternidade do meu 2º filho. Eu tirei 2 meses de férias. Quando eu voltei, no 2º dia eu fui removida para Araucária. Então, como titular, eu nunca trabalhei no interior. Interessante. E de Araucária,
Curitiba. De Araucária para Curitiba. Eu fiquei 3 anos em Araucária, gostava muito de Araucária. Eu assumi a titularidade em Araucária. Araucária tinha mais de 8.000 processos. Eu ouso dizer que era, na época, a vara mais movimentada do estado. Mas foi um aprendizado muito grande. Muito bom. E de lá a senhora veio para a 12ª Vara de Curitiba. Aí dei uma passadinha rápida na 4ª, mas eu não cheguei nem a assumir, porque eu estava convocada no tribunal. E quando acabou a convocação, eu já tinha sido removida para a 12ª, onde estou até hoje. Até hoje. Há 20 anos? 19. 19 anos. Mas muito interessante. Eu me lembro que fiz uma visita à sua vara há questão de 10 anos. Fiquei muito impressionado com o fato de que já não havia mais arquivos de processos físicos impressos na sua vara. Já era uma vara, praticamente tinham pouquíssimos processos arquivados lá impressos. Isso. Era uma vara virtual naquela época. Isso mesmo. Falando mais ou menos de 1913. 1913 é bom. 1913. Mas bem entendido, 2013, eu fiz uma brincadeira. 2013, isso mesmo, 2013, 2014. Nessa época a senhora foi também diretora da Amatra, né? Fui diretiva, uma experiência na Amatra, primeiro como representante dos juízes titulares de Curitiba e região metropolitana, depois fui diretora social e depois fui vice-presidente. Perfeito, não chegou a disputar a presidência? Não cheguei a disputar a presidência, embora tivesse vontade, mas digamos que as coisas ocorreram de outra maneira. Perfeito, é normal no movimento político, mesmo no movimento político interno de uma determinada corporação, é normal que aconteça isso. Isso. Né? Os movimentos são dinâmicos e as oportunidades às vezes não surgem. Como é que a senhora avalia, depois de quase 30 anos como magistrada, a evolução da justiça trabalhista no Paraná? Porque houve uma mudança muito grande. Muito grande, muito grande. Um período ainda pré-internet e com juízes classistas, depois houve toda essa mudança e o processo eletrônico. Sim. Olha, Hernani, eu diria mais. Eu peguei a Justiça do Trabalho da máquina de escrever, porque eu, como procuradora do Estado, já atuava perante a Justiça do Trabalho, né? Eu já estava na Procuradoria Trabalhista e mesmo no interior tive algumas oportunidades de atuar perante a Justiça do Trabalho como procuradora. E essa Justiça do Trabalho era a Justiça do Trabalho da máquina de escrever, das cópias em folhinhas cor-de-rosas. 4 cópias. Né? Da época em que os advogados levavam as folhas para poderem levar as cópias para casa, eles tinham que levar as folhas, né? Então, eu conheço a Justiça do Trabalho dessa época. O tribunal funcionava, né, nesse prédio que nós estamos aqui, na 147, e a Justiça de Primeiro Grau de Curitiba funcionava na Dr. Fevre, em condições bastante difíceis, corredores apertados, pouco espaço. Então, materialmente, nós evoluímos muito, né? Eu sou de uma Justiça do Trabalho que a gente tinha que entregar os documentos no balcão e nós tínhamos que ficar muito tempo esperando no balcão para atendimento, que os documentos eram juntados aos autos e todos tinham que ser numerados e carimbados, então nós tínhamos que ter na vara 1 ou 2 servidores que só faziam isso, né? E a evolução foi muito grande. Por outro lado, nós temos hoje uma agilidade que nos angustia um pouco, porque o advogado peticiona, aquela petição já vai automaticamente para os autos e ela automaticamente está na minha casa, né? Nos sábados, domingos ou feriados. Então,
essa agilidade ela é um pouco angustiante também, né? É a velocidade do mundo na época da internet, esse mundo 4, 5.0. Que é todo em tempo real, né? Isso. É uma outra dinâmica da profissão. Completamente diferente. Completamente diferente. Né? E a senhora acha que o tribunal hoje é uma referência, né? O Tribunal do Paraná é uma referência nacional, por uma série de motivos. E esse avanço, eu acho que, além da eficiência, é também um avanço por conta da tecnologia. Né? Tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Braulio Guzmão, que é assim, o maior nome da Justiça Trabalhista do Paraná na questão tecnológica brasileira. Né? Já atuou e atua hoje no Conselho Nacional de Justiça. Como é que a senhora vê esse avanço e o futuro da justiça dentro desse panorama tecnológico? Olha, penso que não temos nem como imaginar o que será o futuro. Em 2011, quando o PJE foi instalado pela primeira vez numa vara em Santa Catarina, houve muitas reações no nosso tribunal, porque nós tínhamos um programa que funcionava muito bem, capitaneado pelo Dr. Braulio. Dr. Braulio que, assim, do meu ponto de vista, é imbatível, né? Quando se trata de tecnologia. Começou com o SWAP, depois veio o escritório digital. Sim. E o Braulio sempre muito atento às novidades, às possibilidades, né? Do que a gente poderia melhorar do trabalho com a tecnologia. Mas o PJE, ele evoluiu e ele teve que ser implantado, né? Isso aconteceu, em definitivo, na gestão do Dr. Altino Pedroso, na presidência do tribunal. E, na época, não havia mais tanta contrariedade, digamos assim, embora houvesse um pouco. Tanto que a própria Matra, na época, na gestão do Dr. José Aparecido, a Matra não se opôs à instalação do PJE, né? E o PJE se mostrou um sistema capaz de evoluir, de atender às nossas necessidades. Eu não faço absolutamente nada fora do PJE, nada, nem um rascunho. Eu trabalho só no sistema e trabalho com muita segurança. Perfeito. E eu acho que não dá para imaginar. Nós estamos em 2024, em 2011 que o PJE foi instalado, né, assim, um teste, era um sistema ruim. Quando ele foi instalado aqui na primeira vara do Paraná, vara de Pinhais, eu fui chamada para supervisionar a instalação. Eu passei muitas horas com os técnicos que vieram instalar. Se eu não estou enganada, era do Mato Grosso do Sul, pessoal, mas não saberia dizer com certeza, faz tanto tempo. E aí tinha uma série de situações assim, muito diferente do que da instalação do sistema hoje, né? Então, não dá para imaginar, Hernani, onde estaremos daqui a 5 ou 10 anos. O fato é que é preciso que nós continuemos pensando sistemas e pessoas, porque não adianta a gente ter um sistema super, ultra rápido, com milhões de possibilidades e as pessoas não estarem preparadas, não só treinadas para usar o sistema, mas para separar o sistema da sua humanidade, aquela palavra que você usou lá no começo, né? Porque não deixamos de ser humanos porque os sistemas existem e, ao contrário, eles existem para nos servir. Então, eu tenho uma preocupação com essa angústia que a digitalização, que o 5.0, ele nos gera. A inteligência artificial, né? É uma questão mesmo de como compatibilizar o humano e a inteligência artificial. Como fazer uso dela sem que ela faça uso de nós. Perfeitamente. Acho que é uma boa definição, porque quem escreve, que é o seu caso e o meu caso também, nota que
eu não me prejudico, não me sinto prejudicado pela inteligência artificial, porque o sumo do meu pensamento continua no meu cérebro e a inteligência artificial entra apenas após você ter uma estruturação que é própria de cada autor. Então, você estrutura um processo e aí sim você pode buscar o apoio da inteligência artificial para dar uma sustentação naquilo. Então eu acho que é um processo que vem um segundo passo. O primeiro passo é sempre da mente humana e vai continuar sendo da mente humana. Então acho que a sua definição... Espero que sim. A sua definição é muito interessante com relação a isso. Como é que a senhora vê, doutora Sandra, mudando um pouco de tópico, essa dificuldade que a Justiça do Trabalho tem hoje em relação às competências que são, muitas vezes, assim, invadidas, vou usar essa palavra, mas é porque a palavra, me parece que ela nesse caso é correta, invadidas pelo Supremo Tribunal Federal. Hernani, a história é pendular, né? Antes da emenda constitucional que aumentou a competência da Justiça do Trabalho, nós tivemos um período de muita dificuldade, né? Falava-se no Congresso Nacional em extinção da Justiça do Trabalho. E, na verdade, o que aconteceu é que nós ganhamos uma competência nunca vista, né? Começamos a atuar em processos de acidentes que deveriam sempre ter sido nossos, né? Porque dizem respeito ao trabalhador e às consequências do seu trabalho, acidentes, doenças. O pêndulo está do lado contrário, está contra nós nesse momento, né? Penso que é uma reação da sociedade a esse, né, influenciada por esse liberalismo, né, liberalismo econômico que pode tudo e que se esquece que atrás de cada trabalho, de cada relação, tem um ser humano, né? Tem uma trabalhadora, um trabalhador que vai para sua casa, né, no final do dia, que tem uma família. Então, um liberalismo que acha que as pessoas têm capacidade de se autorregularem, de estabelecerem cláusulas de um contrato, quando, na verdade, a pessoa que precisa sustentar a sua família, se sustentar, nem que seja sozinho, ela precisa trabalhar e ela precisa receber, né? Mais do que trabalhar, ela precisa receber. Então, na verdade, parece que há assim uma nuvem sobre a realidade, né? Parece que todos os trabalhadores têm condições de negociar e a gente sabe, a gente que está ali há 30 anos sabe que não é assim que funciona. Mas existe uma conversa assim, muito repetida nesse país que empreender é muito difícil, que o Brasil tem muitas normas trabalhistas. Eu confesso para você que eu não sei de onde vem isso, mas isso acabou influenciando o Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro-presidente já disse isso há alguns anos numa entrevista, que o Brasil era o país que tinha o maior número de demandas trabalhistas. Eu sinto muito, ministro Barroso, mas isso não é verdade, né? E também não é o país que tem o maior número de normas trabalhistas. Eu tive a oportunidade de fazer um período de pesquisa na França, em 2022, eu fiquei lá alguns meses e tive contato com a justiça francesa, com as normas de direito do trabalho francesas, e não só francesas. Curiosamente, eu tive um professor que estudava as normas trabalhistas japonesas, né? Então, assim, aquilo alarga os teus horizontes. E o Código do Trabalho francês, ele é deste tamanho. Maior que a nossa Constituição? Ele é muito maior e com uma letrinha deste tamanho.
Então, assim, ele tem o artigo 5.000 e alguma coisa. Ele é um enigma para um estrangeiro. E na França, quando você contrata um advogado, você casa com ele. Né? Se divorciar é muito difícil, né? Tem que ter um motivo muito forte. Talvez em razão disso, eles têm um sistema, por exemplo, de pequenos e médios empresários, eles contratam quando eles não têm condições de tocar o seu próprio negócio. Né? Quando eles realmente precisam de mais alguém e não pela comodidade de ficar fazendo outra coisa enquanto tem alguém trabalhando e gerando riqueza para eles, né? Claro que as grandes empresas, inclusive as empresas transnacionais, e muitas são francesas, o sistema de trabalho é diferente, mas as regras trabalhistas são inúmeras e o número de processos é absurdamente grande, tanto que na corte, né, na mais alta corte do judiciário francês, existem 7 turmas e uma delas é especializada e trata só de direito do trabalho. Então, eu acho que há um equívoco, alguém passou uma informação equivocada ao ministro. Há aquela velha história de que a Justiça do Trabalho é uma jabuticaba, que só existe no Brasil e tal. Aquilo vigora em muitos setores. Na verdade, o que eu vejo é uma reação política à Justiça do Trabalho. Vamos dizer, a parte mais conservadora da nossa sociedade tem medo da Justiça do Trabalho, né? Por conta do fato de que ela é uma justiça que pretende fazer uma justiça social. Né? Garantir o mínimo, talvez, né, Hernani? O mínimo para a sobrevivência. E o mínimo, eu diria que não é suficiente. Exatamente. Então, acho que ela tem esse papel relevante, aliás, relevantíssimo em relação à evolução da nossa sociedade. Eu posso fazer uma comparação? Claro. Eu não tenho nenhum receio com relação a normas de trânsito. Por quê? Porque eu costumo cumprir as normas de trânsito. Né? Parar no sinal vermelho, no sinal de preferencial, né? Andar na velocidade, dar seta, não jogar lixo pela janela e outras muitas coisas. Né? Então eu não tenho receio. O Código de Trânsito não é alguma coisa que me angustia. Não, porque eu tenho por praxe cumprir as normas. A mesma coisa nós podemos falar do direito do trabalho. Aqueles que têm como praxe cumprir as normas não precisam ter receio de nada. E digo mais, também que são bem assessorados, né? Porque é muito importante. Há muitos anos, você vai lembrar com certeza disso, Hernani, a OAB ela fez assim um sticker para colocar no carro que dizia: não faça nada errado, procure seu advogado, ou consulte um advogado, né? Consulte um advogado. E isso é verdade, né? É importante que as empresas, das menores às maiores, estejam bem assessoradas, pessoas que realmente conheçam o direito do trabalho, né? Mas, em sendo assim, não há por que temer a Justiça do Trabalho, né? E a Justiça do Trabalho, ela, ao contrário do que se ouve por aí, ela está muito em procedência, né? Tem muitos processos que são improcedentes, assim, um volume realmente grande. Então, não é assim, o trabalhador entra lá e ganha tudo. Isso não é verdade, né? As estatísticas mostram que isso não é verdade. Apenas cumpre-se o que está na norma, claro, e nenhum juiz do trabalho escreve normas trabalhistas. Quem faz isso é o Congresso Nacional, né? Então, às vezes alguém chega para mim e diz assim: não, mas vocês juízes não deviam fazer isso, está errado, essa norma está errada. Eu disse: bem, o senhor ou a senhora está reclamando no lugar errado também, né? Porque eu não tenho competência para escrever nenhum tipo de norma. Eu, assim,
tento interpretar dentro do que é possível, né? Dentro da interpretação, da margem que a norma me permite. E só isso, nada mais. Por falar em interpretação, há uma questão que também acho que assim, é importante nós analisarmos, é o fato de que cada composição do Supremo Tribunal Federal volta a analisar interpretações que já tinham sido dadas em casos anteriores e modifica-se a interpretação. Ou seja, esse processo varia de acordo com cada composição. É bastante diferente do que é nos Estados Unidos, porque lá você puxa um processo, Estados Unidos contra fulano de tal, foi decidido assim em tal época, pronto, decide-se de novo daquela maneira. No Brasil isso muda de acordo com a interpretação, quer dizer, a hermenêutica, na verdade, parece ser a ciência que determina a maneira como se age. E nem sempre deveria ser assim, né? Mas claro que a hermenêutica é fundamental para o desenvolvimento do direito, até porque os juízes são obrigados a interpretá-lo, né, as normas. Mas quem faz as normas também as modifica de acordo com o seu interesse momentâneo, que me parece um dos grandes entraves no direito brasileiro. Olha, eu particularmente acho que interpretar o direito é uma das maneiras de fazer o direito evoluir. Porque nós podemos fazer o direito evoluir pela mudança das normas, o que é muito mais difícil, dada a dificuldade, né, de mudarmos, alterarmos as normas, ou nós podemos fazer o direito evoluir pela interpretação que os tribunais dão ao direito. Então, a hermenêutica em si não me parece algo ruim. Ao contrário, eu acho que nós podemos caminhar, avançar muito através da hermenêutica. Sim. Eu mesma estudo novos métodos de interpretação do direito. A questão é a velocidade, o volume e talvez o não amadurecimento das coisas, assim, porque não se pode mudar a interpretação de uma hora para outra, né? Como diz você, muda um membro do tribunal, muda tudo. Nós precisamos amadurecer o entendimento sobre as coisas. Por que que as coisas são daquele jeito e precisam ou não serem modificadas? Né? A celebrada pacificação. Exatamente. Então, há mesmo necessidade de alterar a jurisprudência. E existe eu sou a favor dos precedentes, do sistema de precedentes, isso ajuda, né, no volume, mas a gente precisa pensar, e voltando mais uma vez à humanização, que cada processo, atrás de cada processo, nós temos uma pessoa, e nós não podemos, e as situações elas se diferem. Claro que algumas situações são iguais. Então, por exemplo, há alguns anos havia uma questão de correção do fundo de garantia por tempo de serviço. É típica questão para que se crie um precedente. E aí aquelas milhares de ações vão ser julgadas da mesma maneira, né? Classificou. Nós estamos falando de economia, de índice, de correção, enfim. Agora, quando se fala de uma relação de trabalho, elas são únicas, Hernani. Elas não são iguais. Eu não posso dizer que uma relação de trabalho que se aplica a Sandra e o Pedro se aplica ao Hernani. Não. Então, estabelecer que todos os trabalhadores agora podem criar uma pessoa jurídica e trabalhar de maneira autônoma, sem olhar para aquela relação, para o que efetivamente ocorria,
Não me parece possível. E eu acho que o problema do precedente e dessa situação pela qual nós estamos passando hoje é esse. É tentar aplicar aquilo que foi visto em um tipo de relação a todas. Uma norma em tese concretizada como se fosse matéria única. Entendeu? Então, o precedente ele é ótimo para determinadas situações. Mas em outros casos a gente precisa colher provas, ouvir, raciocinar, sentir para poder decidir. E não é possível, com uma canetada, um despacho de 3 linhas, dizer se ali havia ou não havia uma relação de emprego. Isso me causa dor, sabe? Efetivamente, assim, me dói. Porque é um trabalho que demanda muitas horas, às vezes demanda noites pensando, e aí são 3 linhas. Passou por cima. Doutora Sandra, já me encaminhando para o final, a senhora, como uma apaixonada pela profissão, professora, né? Qual é a sua mensagem para esses novos, aí, essas pessoas, esses rapazes, essas moças que estão nas faculdades e pretendem seguir a vida jurídica, e especificamente a área do direito trabalhista? Qual é o seu conselho a eles? Nossa, muito difícil. Talvez um conselho que eu daria para a Sandra, que tomou posse em 1995, né? Para que aquela Sandra, ela nunca esquecesse da importância do trabalho na vida das pessoas, né? Então, quem quer ser juiz do trabalho tem que compreender filosoficamente, sociologicamente o trabalho antes de pensar nas normas que o regulam, compreender a importância do trabalho na vida das pessoas, né, no dia a dia, nas relações, porque o trabalho ele está imbricado, por exemplo, com as relações familiares. Aquele trabalhador que perde o emprego, ele muitas vezes se desestabiliza, né, na família, ele se desestabiliza na sua saúde. Quantas pessoas a gente sabe que começam, por exemplo, a beber, né, ter problemas, ou tem problemas, outro tipo de problemas de saúde, em razão das situações do trabalho. Então, o trabalho é um direito humano, está elencado como direito humano. Na nossa Constituição, ele é um direito fundamental, né? E isso que é a alma da justiça do trabalho. Me parece que não é possível a gente ser magistrado do trabalho sem sentir isso, né? Ter essa percepção da importância do trabalho na sociedade. Conviver com os servidores, que é o que me dá muito prazer também. Conviver com as terceirizadas, com os terceirizados, né? Pessoas que precisam ser olhadas, que às vezes são invisibilizadas no tribunal, né? Então, um período muito rico. Eu voltei para a jurisdição depois daquilo, uma outra Sandra. Que bom. Belo depoimento. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu agradeço ao TRT9, né, na pessoa do presidente, Dr. Célio Valdraff. Essa é a nossa casa. Eu me sinto assim, eu me sinto em casa no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. É um sonho que se concretizou, um sonho quase de meninice, né? Eu passei no concurso, eu tinha 25 anos, então a minha vida já se passou mais aqui do que em qualquer outro lugar, né? Mais aqui do que na terra da minha família, e eu só tenho a agradecer ao tribunal. Nem tudo foi bom, né? Tivemos momentos difíceis enquanto instituição, Justiça do Trabalho, momentos difíceis na carreira, dificuldades com
colegas, né? Porque as pessoas são humanas e nem sempre tratam outras pessoas como seres humanos. Mas eu aprendi e recebi muito mais do que eu esperava, né? A sala de audiência, o convívio com as pessoas, os períodos de convocação que tive oportunidade de conviver com os colegas do segundo grau, um aprendizado muito grande. E o que me deixa muito feliz é quando alguém na sala de audiência, às vezes um trabalhador muito simples ou um empregador que estava angustiado porque queria resolver, né, o seu problema, chega perto da mesa e diz assim: ai, doutora, muito obrigada por me ouvir com atenção, muito obrigada pelo seu tempo e muito obrigada por nos ajudar a resolver esse problema. Isso, para mim, é combustível para a vida. Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço, Hernani.